Eu posso vir aqui com orgulho dizer o seguinte, cara. Eu tenho um amigo que ele tem essa coisa inexplicável que é o tal do molho, né, cara? Ele tem isso pra se vestir, ele tem isso pra dançar, ele tem isso pra conversar com as pessoas. E é muito bom ter ele no time, né? Vocês sabem muito bem que o Guto, ele foi estagiário nosso aqui, quando eu estava deputado aqui, e o Guto, na época, ele era responsável pelos tweets, né? Os meus melhores tweets saíram da cabeça do Guto. Né? Quando você vai aquele tweet, você fala, esse tweet tem um molho, esse tweet saiu da cabeça do Guto. Então é muito bom poder contar com uma figura como essa, e eu sei que esse tipo de comunidade que a gente tem aqui, esse tipo de relação, que não é uma relação partidária. A relação partidária é uma consequência da nossa amizade, né? Isso é muito louco, porque a relação de outros partidos é diferente. A relação partidária forma uma falsa amizade, né? Aqui é o contrário. Aqui um grupo de amigos muito loucos, a fim de fazer uma coisa diferente, se juntou e a gente acabou criando um partido. E é natural que um cara como esse venha para o nosso partido, e que bom que nós temos essa habilidade muito específica que o Guto tem, que é tão rara aqui no MBL, pra gente poder contar. Beleza? Obrigado, gente. Valeu. O Guto é essa pessoa que é agregador, é divertido e, como o Arthur disse, tem um molho. Na campanha de 2022, a gente ficou muito próximo e isso eu acho que também mostra bem o que é o grupo, né? Teoricamente, éramos concorrentes, né? Eu, ele e o Renato, disputando o deputado estadual. Mas nesse momento que, teoricamente, a gente era concorrente, a gente ficou ainda mais amigo, né? Os eventos eram juntos, assim como o Kim também, né? Tinha uma outra pessoa que ele pedia voto. Eu, o Guto e Kim, todo mundo falava assim, mas eu voto em quem? Né? Porque vocês três me representam. Aí a gente falava, divide o voto, não tem problema. Fala a mãe vota em mim, o pai, o irmão, enfim. Eu acho que isso mostra muito esse espírito de grupo que a gente tem. E assim, nesse momento também, eu também, infelizmente, acho que não vou conseguir concorrer às eleições esse ano, mas eu tenho certeza que o Guto vai me representar lá em Brasília tão bem quanto eu estaria lá. Então, Guto, boa sorte. Você é muito privilegiado de poder concorrer pela missão nessa primeira eleição. Eu gostaria muito, mas assim como você me representou aqui, quero que você me represente também lá em Brasília, tá bom? Eu te amo muito e eu desejo boa sorte. E aproveitando, você vai deixar aqui também, você vai deixar essa casa também em boas mãos aqui com o nosso Renatinho. Um beijo. O Guto, diferente de mim, o Guto ele é talentoso. O Guto, ele nasceu com um dom. O Guto, ele nasceu com uma bênção. O Guto, ele é... Como o Arthur colocou, é que o Arthur colocou com uma palavra, né? Muito... jovem largado, sabe? Ele tem um molho. Não, ele tem uma bênção. O Guto, ele nasceu com um talento natural para falar, encantar pessoas, trazer pessoas para o seu lado pela sua forma. E o conteúdo, ele foi, como todos nós, construindo ao longo da sua vida. Então, ele tem naturalmente o talento. Para fazer um paralelo... Bom, obviamente eu não faria uma fala sem falar de anime, né? Quem aqui já viu Naruto? Bom, então boa parte vai entender. O Guto, e aí você já vai saber parte do que eu anotei aqui. O Guto, ele é o Sasuke. O Guto, ele é o Gaara. O Guto, ele é o Kakashi, entendeu? O Guto, ele é um cara que nasceu com habilidades naturais, né? Eu sou o Rock Lee, entendeu? Comparado com as habilidades naturais do Guto, pra chegar próximo ao Guto, eu tive que treinar bastante. Então, ele é dentre nossas pessoas que mais nasceram vocacionados pra fazer o que ele faz, pra disputar a eleição, pra participar de debates, pra aprovar projetos, pra levar com uma forma muito diferente. Eu acho que ele foi uma das pessoas dentro do MBL que conseguiu mais ampliar o nosso público pra gente que a gente não alcançava em razão do talento dele, né? Regiões, perfis, pessoas que antes a gente não tinha contato, antes a gente não se comunicava e a gente conseguiu e está conseguindo graças ao Guto. E ele é uma das pessoas mais leais que a gente tem dentro do movimento, né? E isso é uma coisa que quanto mais o tempo passa, mais a gente valoriza a lealdade dentro desse movimento, porque a gente sabe que o Guto, pelo seu talento, se o Guto fosse bolsonarista, hoje ele teria 20 milhões de seguidores. Porque ele é muito mais talentoso do que qualquer outro bolsonarista. Ele surfaria nisso com mais habilidade do que qualquer outro, mas ele, por lealdade, por princípio, e aqui, né, não tem como falar de princípio sem falar da família, né? Parabéns aos pais, porque os princípios, os valores, aquilo que está intrínseco na família, dentro de uma pessoa, vem da família, né, antes de todo lugar. Então, ele, por acreditar naquilo que ele está fazendo, por ser leal ao grupo que ele faz parte, merece todo o nosso apoio. Quero também falar da felicidade de ter, olha só, o Guto tem tanto, vou utilizar uma palavra que o Renan Santos não gosta, mas tem tanto, vocês estão fazendo piadinha ainda, né? Tem tanto prestígio, né? E nós estamos todos aqui prestigiando. O Renan não gosta porque é uma palavra que muito político tradicional usa, né? Estou prestigiando um evento, né? Mas o Guto tem tanto prestígio. Pessoas militantes, coordenadores, pré-candidatos de todo o país vieram para esse evento, vieram para esse momento. Não é coisa comum fora dos nossos eventos nacionais. Então ele tem esse poder de... Como o Luffy, que você pode assistir agora com muito mais facilidade. O One Piece tem live action no Netflix, sem precisar assistir o anime nem ler o mangá. Inclusive, a série do One Piece ultrapassou Wandinha. Hoje é o mais assistido no Netflix na história. O Luffy, em uma passagem na Guerra dos Melhores, tem uma descrição sobre o seu maior poder, o seu poder de atrair pessoas, de fazer amigos, de ter simpatizantes ao longo da sua aventura, ao longo do tempo, quase que como uma coisa magnética. Esse é o nosso Guto. Então, senhor Guto Zacarias, senhor líder agora, Guto Zacarias, da bancada do Partido Missão na Assembleia Legislativa de São Paulo, seja bem-vindo à missão. O nosso querido, o Kim, ele trouxe um elemento que é um elemento central, né? Ele trouxe assim, olha, e foi parte da narrativa de todo mundo. O Arthur disse que o Guto tem um molho, o Kim disse que ele tem, vamos dizer, um talento natural, uma força natural para agregar pessoas e, vamos dizer, chegar no coração delas através da sua forma, tá? Isso o Arthur resumiu como molho.
Eu vou comentar sobre isso, porque no fundo quem tá falando sobre as habilidades que uma pessoa tem, habilidades inatas que as pessoas têm. Essas habilidades elas podem estar em muitos termos. Existem pessoas que têm uma coisa que eles chamam de musicalidade. O cara da musicalidade é aquele que você dá um instrumento, ele meio que vai tirando, ele não tem muita teoria musical, vai saindo a música, quando viu o cara sabe tocar. Conheço muitas pessoas que são assim. Existe o cara também que, vamos dizer, tem uma habilidade para um determinado esporte, e ele vai, ou tem uma propensão para uma determinada arte, ou para uma determinada ciência, em que o caminho, ele meio que vai natural. O caminho do Guto, como uma pessoa, um spokesperson, uma pessoa que vai, fica de frente pros outros e os convence de maneira leve, sem precisar fazer grandes construções, é de fato notável. Mas não é apenas esse, né, o Kim citou a lealdade como um instrumento dele, mas o Guto é muito resoluto e o Guto ele sabe, ele consegue enxergar a carreira dele, os passos que ele dá, vamos dizer, de maneira muito clara ao longo da vida dele. O Guto meio que sabia o que estava fazendo em todas as vezes que a gente encontrou ele. Quando o Guto veio para o MBL, primeiro como militante, foi trabalhar no escritório, depois foi trabalhar no Arthur, a gente começou a criar seus conteúdos em rede social, o Guto sabia que havia uma trajetória natural que ele ia trilhar, o Guto sabia quais são as pessoas que ele ia agregar de maneira clara como o time dele. O Guto começou a construir suas pré-campanhas. E olha, eu vou comentar aqui, tá? O Guto, quando a gente fez as campanhas de 2022 para deputado estadual, era o que mais tomava bronca nossa. Uma vez eu lembro que eu dei um gancho no Guto, por falta de bom comportamento e de disciplina. E, cara, ele arrebentou na eleição, cara. Hã? Eu dei um gancho nele. Parece que você vai tomar um gancho. Mas faz parte. Isso vai virar tema do grupo de Sindmami, que é o sindicato das mães que nós temos. Ah, mas, não, o gancho não foi um soco, só pra avisar, um gancho não deu uma uppercut no Guto, foi um gancho assim, ó, Guto, você vai ter que, nem lembro, você vai ter que morar com o Carratu, não era? Uma coisa assim. Eu impus uma pena, realmente, tipo assim, disciplinadora ao Guto. Mas, o Guto, volto a colocar, ele sabe o que faz, ele era resoluto na estratégia dele. Ele confiou na estratégia dele, ele lançou o Change My Mind, e ele foi muito bem, ele ganhou a eleição. Então tem um elemento no Guto, que é aquele elemento que, assim, existem dois tipos de pessoas dentro de uma organização. A pessoa que é leal, e ela segue os ditames dele, ela segue as regras dela, e by the book ela cresce. E o cara que é leal, porém ele tem aquele pequeno espaço para a própria criação. Tá? É tipo quando eles falam no jargão do futebol, aquele jogador que ele quebra o lance tático, bota a magia dele em campo, e aí ele quebra a própria linha de defesa do adversário, fazendo o inesperado. Não, todo grupo precisa ter esse tipo de perfil. Todo grupo precisa ter esse tipo de pessoa. E o Guto ele se encaixa exatamente nesse perfil no nosso grupo. E ao ter feito isso, ele não apenas ampliou o nosso escopo, tá? Mas ele se tornou maior do que talvez ele imaginava que ele fosse. Hoje a gente precisa entender, tá? As duas maiores lideranças em tamanho do nosso grupo no Brasil são o Guto e o Kim. Os dois serão deputados federais muito bem votados. E os dois têm destinos que eles vão precisar conduzir. Qual é o papel dos dois ao longo da história? Porque os destinos dos dois vão se cruzar. Os dois ocuparam grandes posições ao longo das vidas deles. E ambos farão isso de maneiras diferentes. E eu, como uma pessoa que, o Arthur vive falando, adoro analisar a alma e o espírito das pessoas e como elas são e o estilo delas, porque eu gosto de trabalhar com pessoas, eu vejo uma coisa quase um yin yang ali no Guto e no Kim. Tem um filme que eu adoro, que alguém talvez já tenha assistido, que chama Hunt vs Lauda. Alguém aqui já assistiu um filme de Fórmula 1 que assistiu? Poucas pessoas assistiram. Né? James Hunt era um piloto de Fórmula 1 talentosíssimo, instintivo. E o Lauda era o metódico. O Hunt e o Lauda eram amigos e acabaram se cruzando e disputaram uma temporada. O que eu quero dizer com isso? Você via no filme, os dois estilos, os dois têm méritos. Um crescimento metódico estudado e um crescimento instintivo. E o Guto, agora, nesse papel, qual o desafio que o Hunt teve e qual o desafio que a pessoa que tem muito talento tem? Não ter medo de deixar o talento dele aflorar e se colocar em posição de risco, porque pessoas altamente talentosas às vezes ficam com medo de decepcionar as pessoas por conta da própria responsabilidade do talento. E muitas pessoas altamente talentosas sucumbiram a isso ao longo das suas carreiras, em muitas áreas da vida, tá? E entender que ele não vai poder confiar apenas no talento. E isso é muito difícil. Quando você tem um talento bruto muito poderoso, você acaba confiando muito nele e isso, vamos dizer, vai te levar até certo ponto. A partir de certo momento, vai ser a autodisciplina e vai ser a ambição. A gente pode comentar aqui, vou voltar para o campo dos esportes, que o Cristiano Ronaldo não é tão talentoso quanto o Messi. Mas o Cristiano Ronaldo construiu uma carreira parelha ao Messi, com a disciplina e com uma energia bruta de trabalho incomparável. O desafio do Guto, como eu coloco aqui, tá? É similar ao desafio que eu posso colocar do Kim. O desafio do Kim agora é se colocar como uma figura capaz de exercer poder. Esse é o desafio dele, que é o abandono do menino. Anime. É verdade. Falei. Não é? Esse é todo mundo tem desafio, eu também tenho o meu. Quando Imagina. colocar uma bandeira do One Piece na porta do Palácio de Bandeira, você vai ver. Ó, Ou o cara foi cancelar uma bandeira de rock, né? eu tô encarando, eu tomei banho esses dias. Vamos lá, prosseguindo. O Kim Kataguiri tem esse desafio, que é o se ver e se colocar como uma alternativa de poder e aprender a fazer exercício de poder. Eu tô vendo ele melhorando a cada dia nisso aí. E o desafio do Guto é inserir essa disciplina metódica quase psicopática, no melhor sentido do termo, citando aí o Cristiano Ronaldo como um cara que é assim, que mesclado com o talento vai levar ele para um nível de atuação na atividade dele que ele jamais imaginaria. E não é que o Guto não é disciplinado. Toda vez mais hoje falava nos grupos, Guto, você tem que gravar mais vídeo, dá uma olhada lá. Realmente saiu vários vídeos do Guto, ele realmente estava produzindo os vídeos. Eu ficava meio quieto, eu ficava, enfim, ele tá fazendo um porra do vídeo mesmo. E o Guto é um deputado altamente produtivo. O trabalho do Guto e do time dele aqui, e há um mérito muito grande nas pessoas. O Guto soube montar uma equipe muito eficaz, que nos piores momentos do mandato, porque somos todos seres humanos, nós temos momentos de altos e baixos, tiveram com ele e trabalharam. E assim, um grupo altamente talentoso. Falo da liderança do Cauê, mas eu falo da liderança de todo o time, da equipe de comunicação, tá? Um cara que consegue ter o Jota e o Ben trabalhando com ele com comunicação,
é que o cara montou basicamente um Dream Team de comunicação, porque eles próprios são grandes comunicadores, são duas pessoas com um talento bizarro. Mas o time jurídico, o time operacional, é um time sensacional que ele tem. Então ele soube montar esse time, soube entender que o time serviria a ele, soube se adequar, só que agora eu falo, ele tem que ter mais fome. E a fome do Guto é enfiar essa autodisciplina nele, porque mais do que todos nós, eu estou aprendendo isso. Eu nunca serei o mais popular do grupo, e a minha função social não é essa. Eu teria que ser conhecido como pré-candidato a presidente. Popular, não necessariamente. Tanto que eu me coloco como pré-candidato a presidente, como um cara que será um remédio amargo. Não gostem de mim, mas contem comigo, que é uma coisa diferente. No final vão gostar também, porque tem uma banda de rock. A ilusão é uma coisa poderosa, né? Mas, no caso do Guto, a fome que vem com a disciplina vai elevar ele para um nível de, aí sim, popularidade e de afeto por parte do Brasil que nenhum de nós aqui poderá ter. Eu tô falando de alguém capaz de competir com as pessoas mais populares da política brasileira, e esse salto só acontecerá a partir do momento que ele começar a tratar de temas nacionais em Brasília. Quando ele começar a ser entendido como representante do cara que tá no Maranhão, com o mesmo segredo pro São Paulo, um cara que tá em Brasília, um cara que tá no Rio Grande do Sul, um cara que tá no Amazonas. E isso somado a uma autodisciplina férrea, e eu volto a colocar, é o talento com essa autodisciplina, vai levar ele a coisas que ninguém aqui imaginava. Que nem ele, quando apareceu no nosso escritório pela primeira vez como militante do MBL, super magrelo, vestido de um jeito ainda meio hipster, ele não imaginava, tá? Esse é o elemento. O Guto tá naquele desafio e naquele momento de escolha, na carreira dele como líder, que ele pode escolher ser, assim, um dos grandes da história, ou ele ser feliz com o talento dele. Eu tenho certeza que o Guto não escolheu ser feliz. Porque escolher a felicidade é pros bobos, né? Os grandes escolhem sempre o sofrimento. Então, o Guto vai escolher o sofrimento, o Guto tá escolhendo essa autodisciplina, e o Guto, entendendo o papel dele, não só como homem, mas como líder do nosso grupo, e como homem público pro Brasil, ele vai ter um papel tão grande a cumprir, tão grande, o destino será tão glorioso para ele e para todos nós, tá? Que essa ferramenta que, volto a colocar, que se aceitasse a tentação, como tantos outros poderiam ter aceitado a tentação, o Arthur poderia ter seguido a tentação por ser grande e altamente carismático. Quem eu nem coloco, quem ele já foi, ele tem a marca da besta comigo, que ele é um fundador do MBL. Né? Mas é isso, a gente tá ligado umbilicalmente àquele início. Que a recusa dele criou uma força, um caráter único. Então, agora é o momento, isso aqui que eu tô falando é muito mais tá aqui o teu desafio. Entregue esse desafio para todos nós. O partido precisa disso, porque quanto mais disciplinado, e quanto mais poderoso, e quanto mais líder ele for junto a um time fabuloso que ele tem, mais poderoso será a entrega que nós teremos aqui no estado de São Paulo para essas eleições, mais incrível será a bancada que nós teremos em Brasília, maior será o tamanho do partido, e mais rápido a gente vai fazer aquele futuro glorioso que a gente tanto fala acontecer. Então tá aqui, Guto, o teu desafio, a bola tá no chão, a bola tá quicando, e agora você vai escolher como você vai conduzir, e obviamente você vai poder contar comigo, com todo mundo aqui, para realizar o teu destino. O teu destino, obviamente, você sabe qual é. Muito obrigado, amigos. Bom, vamos chamar o homem do dia então, né? O homenageado. Olha, eu posso testemunhar aqui pra vocês que todos esses elogios que ele recebeu hoje são absolutamente verdadeiros. Eu fico muito feliz de saber que eu trabalho com uma pessoa tão especial. Então eu quero trazer pra vocês aqui, falar um pouco com vocês, o nosso deputado estadual, pré-candidato a deputado federal e o mais novo filiado do Partido Missão, né? Guto Zacarias! Aplausos e mais aplausos! Boa tarde! Pô, tô muito feliz, cara. A Amanda quase me fez chorar aí. Não é acreditável. Uma curiosidade antes de começar. A Renan tava falando, não, ele escolheu sofrimento. Minha mãe, tipo, que história é essa? Ele escolheu sofrer com a gente, não vai ter sofrimento nenhum. Mas é verdade, né? Gente, tô muito feliz de estar aqui hoje, muito feliz mesmo. Levemente emocionado, vou tentar me segurar nas coisas que eu quero falar aqui hoje. Você vai ficando velho, você vai ficando chorão, pelo jeito que eu tô, que é uma coisa que eu tenho percebendo. Depois você vai envelhecendo, cara. Você vai ficando mais chorão. Ô, que puta de um chorão, velho. O que você tá falando? Todo evento do MBL o cara chora, velho. Você sabe bem, pelo jeito. Galera, 11 anos de Movimento Brasil Livre. 11 anos de Movimento Brasil Livre. Um fato que eu tava percebendo durante, não sei se foi da fala da Amanda e da fala do Renato, que eu estava aí há 11 anos, há 10 anos, há 9 anos, né? E quando eu estava aí, os meus ídolos já eram essas pessoas. Quando eu entrei no MBL há 11 anos, essa já era a coordenação nacional do Movimento Brasil Livre. Esses já eram os meus ídolos. Eu lembro de ter mandado uma mensagem pro Renato Batista, no grupo do MBL de São Paulo, perguntando o que ele tinha achado do curso de Relações Internacionais, que eu tava pensando em entrar. E o Renato Batista é meu melhor amigo. Eu lembro de ter mandado uma DM pro Renan Santos no Instagram, que era Renan Wake, o Instagram dele, alguma coisa assim. Falando, pô, muito legal esse movimento, etc. Ele tinha, tipo, 3 publicações. É muito legal esse movimento, etc. Depois ele me passou um e-mail do MBL, a partir disso, eu fui entrar, né, no movimento, né. O Cauê, o meu chefe de gabinete, Cauê Del Valle, que o Renan mencionou, eu lembro de seguir ele no Instagram, e hoje ele é meu chefe de gabinete. Ou seja, aquele papo que eu escuto muitas vezes do pessoal, né, os bolsonaristas, falam, você é muito legal, mas sai do MBL. Ou ontem saiu um monte de matéria que eu fiz na missão. Tipo, nossa, eu tomou uma decisão errada, essas pessoas não entendem que a minha melhor parte é ser do MBL. Não é que existe o Guto Zacarias e a parte ruim que ele é do MBL. Não, as coisas boas da minha figura política é por conta do MBL. É por conta dos ídolos que eu tive desde cedo, que foram as pessoas do movimento Brasil Livre, a quem, evidentemente, eu agradeço. Bom, muito emocionante estar aqui hoje, representar vocês. Nesses 11 anos, nós passamos por muita coisa. Eu lembro que uma vez o Renan, né, ele teve a brilhante ideia de fazer um ato, quando eu já era coordenador do MBL na cidade de São Paulo, de fazer um ato do velório do PT na USP. Aí a gente encomendou um caixão gigantesco. A gente entrou, eu e mais uns militantes do MBL de São Paulo, alguns estão aqui ainda. A gente entrou na USP, na Sanfran, cara, fazendo um velório, tocando aquela música. Lembra que tinha uma música que ficavam uns caras negros carregando um caixão e aquela musiquinha? E aí a gente entrou na USP tocando isso, e tipo, o Renan tinha achado o máximo.
tipo, não é que a gente foi fazer isso em qualquer lugar que já seria ridículo, a gente foi fazer isso no da Sanfran, ou seja, tinha próximos ministros do Supremo Tribunal Federal lá, uma das pessoas mais inteligentes das próximas décadas, e a gente entrando com um caixão vermelho. E, tipo, assim, foi uma das coisas mais vexatórias que eu já passei. Olha que, cara, deve ter, mas eu não quero que ninguém ache. Não, tipo, eu lembro que tipo, a gente entrou e a gente achava que ia ser uma coisa afrontosa. Tipo, ficou só os estudantes da USP, tipo, que é isso, cara? E a gente entrando com um caixão, com uma bandeira do PT, tocando aquela musiquinha lá. Assim, coisas ridículas, né, nós passamos nesses 11 anos. Teve o fato também uma vez o Facebook derrubou várias contas do MBL, e a gente teve a brilhante ideia de acampar no Facebook e ficar dormindo na porta do Facebook até o Facebook devolver as páginas. E a gente ficou dormindo lá uns 3, 4 dias na porta do Facebook mesmo, e o Facebook nunca devolveu as páginas. Não adiantou de nada. Até hoje tem página. E não derrubaram. Me fizeram dormir 4 dias na porta do Facebook, a troco de nada. E, por exemplo, eu não tive página derrubada, então eu fui lá dormir pelas páginas, inclusive de gente que já traiu o MBL hoje, né? Aliás, né? Meu primeiro ato como militante do Movimento Brasileiro, de ser coordenador municipal do MBL, foi em Jundiaí, um ato em defesa da escola sem partido, que a gente sequer defende mais hoje em dia, onde a gente ficou tomando cusparada de sindicatos dos professores, isso faz 11 anos. Então quando as pessoas falam, sai da MBL, eu falo, cara, as pessoas não entendem que existe todo um passado, existe toda uma idolatria, né? E a minha melhor versão é ser do MBL. Depois disso, evidentemente, eu me tornei estagiário do Arthur Duval, depois me tornei assessor da Assembleia Legislativa, que hoje, com muito orgulho, eu tenho uma honra de ser o primeiro líder do Partido Missão na Assembleia Legislativa, depois de tudo isso. Então quando você olha pro passado, e nota que aquele cara que estava entrando na Sanfran, com o caixão do PT, se tornou o primeiro líder do Partido Missão, que na Assembleia Legislativa me dá muito orgulho, muito orgulho. E, evidentemente, eu quero muito que vocês tenham essa noção de que... Por favor, deputado, fica bem. Eu vi que o Pedro tá aqui atrás. Você acha ridículo você tem entrado no caixão e a gente levou um falo, não fomos sóis, até a Petrobras, como tem um gigante na porta da Petrobras em 2014. Não, e tinha uma ideia que o Renan sempre quis fazer e ninguém nunca fez, que era levar uma cruz gigantesca. Não tinha uma história assim, Renato? O cara aí carregando uma cruz, saindo da Cracolândia até... Tinha essa história de dormir na Cracolândia. Inacreditável, cara. Assim, se eu contar pra vocês todas as coisas, enfim, passaria horas aqui, algumas deram certo, o Renan fez várias coisas geniais, como fundar o partido, fundar o movimento. Agora, teve cada ideia nada a ver no caminho, que nós participamos. Tô vendo o Arthur Scara aqui, que coisa ridícula que eu já fiz junto com o Arthur Scara, não tá no gibi, né? E muitas coisas boas, evidentemente. Então, aqui e hoje tá presente alguma das pessoas mais importantes da minha vida aqui, né? Por exemplo, meus pais, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu primo, pessoas que estão nos bastidores, você nem sabe, o velho Pedro Deirô, uma pessoa importantíssima na minha vida, uma das primeiras pessoas que me deram a oportunidade no movimento brasileiro. O Oliver Delgado, que tá aqui, nosso querido professor chileno, foi meu chefe por muito tempo, me salvou várias vezes de não poder estar aqui por poder ter sido demitido, que várias vezes eu, inclusive, mereci. E esses caras me seguraram hoje, eu espero poder estar honrando a oportunidade que o Oliver e que o Arthur me deram desde o começo de poder representar vocês. E me tornei deputado estadual, representando vocês aqui na Assembleia Legislativa com 152 mil votos, né? E aqui a gente cumpriu boa parte das campanhas, eu não quero ficar falando muito de mandato, que a gente já fez nesse mesmo auditório um evento de prestação de campanhas, mas, diferente do que fala um certo youtuber, eu continuo sendo o deputado mais econômico aqui da Assembleia Legislativa, continuo sendo mais produtivo, o que mais participa de frentes parlamentares, o que mais participa de comissões, o que mais participa de CPIs, o que mais aprovou projetos, o deputado que mais destinou emenda parlamentar para educação, o deputado que mais destinou emenda parlamentar para segurança, né? Semana passada viralizou um vídeo meu na Avenida Paulista, que as feministas vieram pra cima de mim, me bateram, etc. Só que o grande fato que nós fizemos na semana foi ter destinado a maior emenda parlamentar da história da Rota. 3,2 milhões de reais destinados para a história pra Rota, né? A articulação do grande Renato Batista, ou seja, coisas grandiosas representando você. E quando a Amanda estava discursando, eu percebi que era natural que isso acontecesse, porque eu não teria o direito de não fazer um mandato tão bom, né? Eu não teria esse direito. Primeiro porque a melhor coisa do meu mandato é a minha equipe. Essa é a melhor coisa. Eu falo que eu sou a cara de uma equipe gigantesca, muito trabalhadora, muito criativa, no jurídico, na comunicação, em todas as áreas, dos estagiários ao chefe de gabinete. São pessoas muito talentosas e esse talento vai transbordando para ter, inclusive, os próximos mandatos. Então, é uma equipe maravilhosa que eu agradeço todos os dias, não me canso de parabenizar. E eu não poderia não fazer um trabalho tão bom. Primeiro porque os meus eleitores são vocês. Eu sei muito bem, até por já estar aí, eu sei muito bem o quanto vocês cobram os representantes do movimento brasileiro. Segundo, que a ideia, a proposta é muito alta, porque a gente é amparado no mandato do Kim Kataguiri, que é simplesmente o melhor parlamentar desde a redemocratização, talvez um dos melhores parlamentares, antes até da redemocratização brasileira, da história da política brasileira. É um cara sensacional. Então, e também com esses ídolos maravilhosos, que essa história gigantesca que o MBL sempre fez, não fazer um mandato bom seria bizarro. E o principal, e é uma coisa mais pessoal, é que eu não teria o direito de não fazer um mandato tão bom depois de ter vivido que eu vivi junto com o Renato e com a Amanda na campanha de 2022, de ter visto eles não vencerem a eleição, e aí o cara que venceu a eleição representando eles para deputado estadual, não fazer um mandato tão bom representando as ideias dele. Então, eu tinha a obrigação de fazer um mandato bom por vocês, pela história do MBL e sobretudo pro Renato e pra Amanda. Eu não teria... Desculpa. Culpa sua.
Então não teria esse direito. E hoje ser o primeiro líder da missão aqui na Assembleia Legislativa é uma coisa que me dá muito orgulho. Muito orgulho. Eu não vou citar o nome do parlamentar, que é um deputado que eu até gosto, mas é um deputado genérico, de um partido genérico, de ideias genéricas. E aí esses dias eu tava conversando com ele e ele viu que eu tinha saído do União Brasil. Porque o União Brasil é um dos maiores partidos do Brasil, né? Tem tantos deputados, tantos senadores, tantos governadores, toda aquela estrutura, todos aqueles cargos, todo aquele dinheiro. E aí quando ele viu que eu, na cabeça dele, né, eu saí de um partido tão grande pra ir pra um partido nanico, ele veio me falar, tipo, cara, nossa, por que você fez isso, cara? Mas, porra, ele é um partido menor que no Brasil, mas, pô, tenta falar com a fulana, que é a presidente do partido. Acho que dá espaço pra você, você tá crescendo tanto. O que aconteceu, cara? Eu fiquei olhando, tipo, é verdade, acho que essa é a visão que eles têm. Nossa, você saiu do União Brasil pra esse partido pequeno, tipo, nossa, tá lascado. E o lance é, eles não entendem, né? Eles não entendem, eles achavam, eu lembro de uma reunião que eu tive com o Renato, que achavam que o partido não ia sair. Tipo, e quando que a gente não ia conseguir as assinaturas primeiro. Depois que a gente conseguiu as assinaturas, nossa, mesmo com as assinaturas, isso não vai rolar. A gente não vai rolar assim. Fica tranquilo que vai rolar. E hoje em dia eles acham que nós não vamos vencer as eleições, eles sempre estão atrás. Nós sempre. Ai, ele me fez. Eles sempre estão atrasados e nós sempre estamos na vanguarda. E o grande lance é que essa é a ideia. Nós queremos que os partidos genéricos, não é nessa coisa bolsonarismo, Lula, mas sobretudo os partidos genéricos, que eles vejam a nossa ideia e não entendem. Porque o grande lance é que eles não entendem que esse é o partido, né? Não são os outros. Esse é o partido. Esse é o partido que vai aumentar a pena para crime hediondo. Esse é o partido que vai legalizar a prisão perpétua. Esse é o partido que vai legalizar a pena de morte. Esse é o partido que vai instituir o direito penal do inimigo. Esse é o partido que vai tornar PCC, Comando Vermelho, TCP, ADA como grupos terroristas. Esse é o partido. Essa é a geração que vai mudar o Brasil. E essa é a missão da nossa geração, e eu tenho certeza que esse ano eleitoral nós teremos resultados brilhantes, e eu serei o primeiro líder da missão, sou o primeiro líder da missão, e teremos vários, né? Espero que Renato seja o próximo líder da missão aqui na Assembleia, e teremos uma belíssima bancada aqui na Assembleia Legislativa, e teremos uma bela bancada na Câmara dos Deputados. Eu vi que teve evento da Missão Mulher, espero ter elas como representantes aqui na Assembleia Legislativa, dos outros estados, como vereadoras, prefeitas na Câmara dos Deputados, e essa será a missão da nossa geração, e eles não entendem que é aqui que está a verdade, é aqui que estão os verdadeiros valores. E, para terminar, no Partido da Onça, podemos dizer que chegou Pantera Negra. Obrigado, gente. Aqui, ó. Não, 2 de bola.